E essa novilha é importante, muito importante. E uma coisa que muito me trouxe dúvida no coração é por que era uma novilha e não um novilho que era sacrificado. Você vai observar que a maioria dos sacrifícios é sempre o macho da espécie, não é? É sempre o macho. Agora, esse não. Esse é uma novilha. E mais, uma coisa rara, novilha vermelha, que não é muito comum. Não é que não seja comum novilha vermelha. Até tem, mas sempre manchada de uma cor diferente, um preto, um branco. Nunca uma novilha completamente vermelha, não é? E um dia eu estava atravessando a ponte, eu não sei se eu comentei para vocês, e eu estava meditando nisso. E eu fiquei assim, mas Senhor, por que bota uma novilha e não um novilho para sacrificar, Senhor? Aí o Espírito me trouxe o entendimento. Justamente por causa disso que a irmã até foi usada para falar ali. Que o quê? Todos aqueles que creem no nome dele, ele vos deu poder para serem filhos de Deus. Ou seja, Yeshua é gerador de filhos para Deus. É a porta. Por isso que é novilha. Porque novilha é que é a porta para a entrada, não é? Não é a mulher que é a porta de entrada na terra? Amém? Então tem que sacrificar uma novilha vermelha. Vermelha é sangue. E fora do arraial. Por isso que Yeshua foi sacrificado fora do arraial. Amém? Então, estatuto significa regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Eu não vou falar sobre a novilha vermelha, mas eu vou falar sobre outro assunto dentro dessa palavra rukat. A igreja de Machia, de Yeshua, é uma coletividade, né? Nós somos uma coletividade de Deus, separados por Deus, composta de gentios e judeus que creem em Yeshua como filho de Deus e Machia de Israel. Ó, você tem que entender que Yeshua é filho de Deus e é o Machia de Israel. Muitos judeus ortodoxos dizem que Yeshua é Machia dos gentios. Não, não. Gentios não. Yeshua é Machia de Israel. Amém? E eu tenho que entender isso. Que Yeshua é filho de Deus, existe antes da fundação do mundo. Deus criou todas as coisas por meio dele, para ele, e sem ele nada que existe existiria. Que Yeshua tem um princípio, mas não tem fim. O princípio de Yeshua é do Pai, por isso que ele falou assim: saí do Pai. Amém? Ele tem um princípio no Pai, mas não tem fim. Glória a Deus. A natureza dele é a natureza divina do Pai. E a gente precisa compreender isso com muita clareza. Amém? Então, nós somos uma coletividade. A Bíblia diz que nós somos agora famílias. Família de Deus. Ó, tu pertence à família de Deus. Não mais à sua família carnal, mas sim à família de Deus, não é? Então, e como uma coletividade divina, nós temos estatutos divinos e não humanos. Amém? Hoje eu quero falar de um estatuto muito importante para nós. Estatuto este falado por Yeshua em sua oração intercessória por nós. Ouve só, João 17, 20 a 23. Olha o que ele fala. E rogo não somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam seguindo ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Epa, está falando de quem aí? Fala aí, falando de mim. Ele não falou seu nome porque senão ia ter que falar o nome de muita gente. Então ele falou que ele rogava também por aqueles que hão de crer em mim pela sua... A palavra é de quem?
É do Pai, pela sua palavra. Para que todos sejam o quê? Um. Para que todos sejam um. Isso é um estatuto. Olha aí, ó. Assim como tu, ó Pai, é em mim. Isso confunde muita gente, né? Existem duas palavras, nós já falamos sobre isso: unicidade e unidade. Unicidade é um. Unidade é um corpo composto de vários membros. Deu para entender? Olha só. Para que, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Nós temos que ser um com o Pai e com o Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para o mundo crer, e isso ainda não chegou, que Yeshua é enviado pelo Pai, nós temos que estar em unidade entre nós e com o Pai e com o Filho. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. Ó, ele já nos deu tudo para que sejamos um. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ó, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Olha o nível de amor de Deus por você. É o mesmo amor que ele teve, que ele tem pelo Filho. Nós precisamos ter consciência de que unidade entre nós, igreja, congregação, família de Yeshua, é um estatuto divino. Ó. E aprender a obedecer e viver esta unidade é extremamente fundamental. A própria palavra de Deus compara a nossa coletividade com o corpo humano. Não é? Veja lá 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ó, o corpo é uma unidade. Porque ele é um, mas tem muitos membros. E todos os membros, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Mashiach. Olha aí, ó. É uma unidade, nosso corpo. Eu nunca vi seu braço direito falar assim, não quero levantar. Aí você diz, braço direito, precisa levantar. Mas o braço direito diz, não quero, ontem você me usou muito. Eu vou ficar deitado. Não, braço, você tem que vir. Eu não quero. Você já viu isso? Já aconteceu isso com você? Quando você diz assim, eu não quero levantar, o corpo inteiro fica deitado. Imagina, eu não quero levantar, o braço esquerdo levanta. Aí não seria o quê? Uma unidade. Uma unidade, todos os membros trabalham em função de uma coisa só. Todo mundo coopera para um objetivo só. O teu coração coopera para um objetivo só, dentro da função dele. O pulmão também, os rins, o fígado, os braços, a perna, os olhos, ouvidos, todos eles, cada um dentro da sua missão, vamos dizer assim, funciona em função de um objetivo só. Todos. Você nunca vai ver uma discussão do olho direito com o olho esquerdo. Vai. Nunca. Assim como também está escrito lá em Efésios 4, de 4 a 6, há um só corpo e um só espírito,
como também fosse chamado em uma só esperança. Tudo é uma só. Ó, da vossa vocação. Olha, presta atenção. Só há um Senhor. Ó, uma só fé. Um só batismo. Até a igreja nega isso, porque você sai da denominação X, chega na denominação Y, tem que batizar de novo. Não, isso é errado, é um só batismo. Um só Deus. Errado. Olha aí, ó. Um só. Quem é ele? O Pai. Yud Rei vai ver. O Pai. De todos. O qual é sobre e por e em. Ó. Um só Senhor. Quem é o Senhor? Não. Um só Senhor é Yeshua. Um só Deus é o Pai. Se acabamos de ler que há um só Espírito e um só corpo, então presta atenção. O mesmo Espírito que estava em Abraão, Isaac, Jacó, Eliseu, Elias, Moisés, quem mais? Fala aí. Davi, Josué, um rapaz chamado Yeshua, mesmo Espírito que estava neles, também está em nós. É o mesmo. O mesmo Espírito que levantou Moisés, o mesmo Espírito que foi tirado uma porção de Moisés e colocado nos 70. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É o mesmo. Isso me faz lembrar uma coisa. Por isso que o dia que eu encontrar com Abraão, eu vou falar a mesma coisa que ele. Porque quem ministra em meu coração e quem ministrou no coração de Abraão é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que penetra as profundezas de Deus e traz as coisas de Deus até nós. Então, se você encontrar um chinês do outro lado da terra, ministrado por esse Espírito, ele vai falar a mesma coisa que eu e você. Naquela língua doidona, mas vai falar a mesma coisa. Doidona para nós, né? Porque ele ouve a nossa língua e diz que a nossa que é doidona. Então, é o mesmo Espírito nos apóstolos. É o mesmo Espírito que desceu em Atos. É o mesmo Espírito que encheu Pedro e Pedro falou e 3.000 almas se converteram. É o mesmo Espírito. Por isso que a Bíblia foi escrita por pessoas que nem se conheciam e escreveram a mesma coisa. Isso não é humano. Isso vem do Espírito de Deus. E ele nos faz um só corpo. Por isso que é difícil de entender alguém que não considere Abraão, Isaac e Jacó. É difícil. É difícil você entender alguém que não considere Moisés se dizer filho de Deus. Porque o Espírito é o mesmo. E você sabe de uma coisa interessante? Se você sair e conversar com alguém, você percebe se ele é filho de Deus ou não é filho de Deus. Você percebe. Por que você percebe? Você é inteligente? Não, é o mesmo Espírito que está nele. Quando não é o mesmo Espírito, você acha negócio aqui, negócio estranho é esse. Não acha? Tem algo de errado aí. Porque você não reconhece o Espírito que está naquela pessoa. Deu para entender? É por isso. Então, esse Espírito é que nos faz um só corpo, como está escrito em 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados.
em um só corpo. Olha só, quer judeus, quer gregos, gentios. É o mesmo Espírito. Por isso que é esquisitão a igreja rejeitar Israel. É esquisito. É estranho, porque o Espírito de Deus é um só. E se ele está em mim, e está no judeu, está no grego, no argentino, seja lá em quem for, meu coração, o Espírito está em mim, reconhece o outro. Ó, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. A fonte é uma só. Ah, Rafael, mas eu não aceito isso. Então você está bebendo fonte errada aí. Se eu não aceito, eu estou bebendo em fonte errada. Tem coisa errada. Alguém está me dando uma fonte que não é essa verdadeira. Ah, mas eu estou na igreja. Não importa. Você está bebendo em fonte errada. Porque se você recebeu o mesmo Espírito, você pertence à família dos céus. E essa família tem Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo. Quase que tem Judas, mas não teve. Aquele negócio que a gente tem implicância com a Argentina acaba. Acaba. Também. Ué, se o Espírito é o mesmo. Se o Espírito é o mesmo que está nele, que está em mim, não tem isso. Por isso que é esquisito a igreja quando fica com rixa com um argentino, com qualquer outro povo, né? Eu estou falando argentino porque aqui no Brasil é essa cisma. Você passa a amar também. Porque o Espírito que está nele é o Espírito que está em você. É o mesmo Espírito que você bebeu. Então não há vários corpos. Você já viu as cartas em Apocalipse? Carta aos Efésios, né? Aí botaram lá, carta à igreja de Efésios. Aí você, o que você imagina? Um templo e uma denominação. Não é isso? É isso que você pensa. Mas você está redondamente enganado. João não estava falando o que você pensou. João estava falando a comunidade de crentes em Éfeso, que continha judeus e gentios que criam em Yeshua como Mashiach, que beberam da mesma fonte. Como é difícil quebrar isso, hein? Porque se lê lá a igreja, você se conecta ao conceito de igreja que tem hoje, que é completamente distinto daquele que está escrito na palavra. Tem que tomar muito cuidado. Não há vários corpos. E isso para nós é muito difícil entender, porque quando o Senhor nos traz, a gente vê um monte de denominação. E pior, cada um falando uma coisa diferente da outra. Eu estou te falando que eu passei por isso. O Senhor não me converteu dentro de igreja. E quando o Senhor me falou, olha aí a igreja, eu falei, Senhor, mas quem está falando a verdade nessa confusão toda? Porque é uma confusão. Você que está entrando é uma confusão, porque um fala uma coisa, outro fala outra. E pior que todo mundo fala que quem está falando tem razão. Então tem algo de muito errado nisso. Uns dizem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, que a igreja para se preparar logo, porque Yeshua está voltando amanhã. Ah, não lê Apocalipse não, porque Apocalipse é para quem vai ficar. O outro diz, não. O arrebatamento é no meio. Você precisa ler pelo menos a metade de Apocalipse. Ninguém para perguntar o que a Bíblia está falando a respeito disso. Então a confusão é generalizada.
Aí separa um do outro, porque um pensa A, outro pensa B. E se está havendo divisão, isso não é do Espírito de Deus, porque, meu irmão, fisicamente nós estamos separados, mas espiritualmente temos que ser um. Porque, por exemplo, você pode morar no estado mais bonito e poderoso do Brasil, São Paulo. Você está morando lá, você precisa de uma congregação lá. Então, fisicamente, você está separado de quem está aqui no estado do Rio. Mas quando vocês se encontrarem, vocês têm que falar o quê? Se bebeu do mesmo espírito, fala a mesma coisa. Não pode ser diferente. E você tem que se agradar de chegar aqui, neste lugar, e se sentir em casa. Porque o espírito é o mesmo. Ah, mas eu sou da denominação Y que não aceita o que vocês dizem. Então tem alguma coisa errada. E o erro está nas duas. Porque se houve a separação, está nas duas. Não há vários corpos. E sim somos um. E o mais difícil, às vezes, que eu encontro, é você entender que você é um com Israel. Porque não é Israel que vem para a igreja, como a gente vê aí. Não é isso não, meu irmão. Lá em Romanos está dizendo é que o goim que é enxertado na videira verdadeira. É o contrário. O gentio inverteu, a Europa inverteu, o grego inverteu isso. É tão complexa a coisa, meu irmão, que a maioria da igreja pensa que os evangelhos foram escritos em grego. Olha que absurdo. Paulo era o quê? Judeu. Como em grego? Paulo nem era cidadão grego. Paulo era cidadão romano, mas não porque ele era um romano, é porque ele era de família rica, abastada, e eles compravam a cidadania. É por isso. Mas Paulo era o quê? Judeu. Sabe que tribo? Muito bom. É a tribo de Benjamim. Você está entendendo, gente, como é complexo? Aí o cara vai lá no grego, mas a palavra grega para isso não é no grego que você tem que ir, você tem que ir no hebraico. Porque o original é, no máximo, aramaico. Mas olha, eu acho até um pouco difícil ser tudo em aramaico, porque a língua que era usada nos rituais, né, de adoração ao Senhor, na palavra, era sempre o hebraico. Então é muito pouco provável que pode ter alguma coisa em aramaico, mas também acredito que não seja muita coisa, não. Não é que não tenha Torá escrita em aramaico. Aí tem em grego, tem em inglês, tem em todas as línguas. Mas o original, não. Amém? Então, não há vários corpos. Sim, somos um só corpo em Yeshua, como está escrito em Gálatas 3, de 26 a 29. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Yeshua HaMashiach. Porque todos quanto fostes batizados em Mashiach. Quem foi batizado aí em Mashiach? E quem foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não, mas seu batismo é válido, você não sabia. Mas a gente precisa entender a verdade. A gente é batizado naquele que nos salva. Por isso Israel foi batizado em Moisés. E as pessoas não entendem. Quem é que nos salva agora? Nós somos batizados nele. É ele que está nos salvando. Ó, quanto fostes batizados em Mashiach, vos revestiste de Mashiach. Uma coisa séria. Não há judeu, nem goim. O goi. Goi
é a palavra usada nas Escrituras para outros povos. Quando fala goim, é plural. Amém? E Paulo usa aqui a palavra grego para os goim. Não há escravo, nem livre. Nem o livre. Não há macho do homem, nem fêmea, homem e mulher. Porque todos vós sois um em Yeshua HaMashiach. E se sois de Mashiach, então sois descendência de quem? De Abraão. Você já se acostumou com isso, meu irmão? Que você é filho, a igreja arrumou até paz para ela, sabe por quê? Porque perdeu a paternalidade verdadeira, que é Abraão, Isaac e Jacó. Aí inventou um monte de pai. Só que nenhum deles tem unção de paternidade, nenhum. Só Abraão, Isaac e Jacó. E herdeiros conforme a promessa. Até Israel e igreja são um. Mas não é Israel na igreja, é igreja em Israel. É o contrário. Porque também fomos batizados em um só Espírito, como está escrito em Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando Moisés subiu no monte lá, entrou na presença de Deus, é o mesmo Espírito que nós entramos na presença de Deus, é o mesmo. Não há diferença alguma. Ambos aqui é judeu e gentio que creem no Mashiach. Então nós somos dependentes uns dos outros, como está escrito. Como que a igreja ignorou Israel? Se nós somos um só e depende do outro. 1 Coríntios 12, 14, 18. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Isso é briga. Você já viu? Ele é pastor, também quero ser. Porque não sou mão, não sou do corpo. Aí sai fora. Não é verdade? Hein? O pé pode dizer assim, eu não quero caminhar mais, eu quero pegar as coisas. No lugar da mão. Hein? Ou a mão ficar no lugar do olho. Ou o corpo ser só de mão. Imagina um corpo só de mão. Ele aparecer para você. Você sai correndo, você quebra ele, né? Ou um corpo só de olhos. Mas a igreja tem feito isso. Você quer ver como tem feito? Essa congregação aqui é só de adoração. É só de adoração? Onde já se viu isso? Eu já vi congregações que só adoração. Especializou. Existe corpo só com boca? É isso que ele está falando aqui, gente. Não, aqui só faz libertação. Já viu isso? Pois é. Ele está dizendo que aqui só tem orelha. Gente. Um corpo de orelhas. Não, Deus disse que nós aqui... Deus não disse isso, porque Deus não faz assim. Está falando aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, o pé quer ser mão. Não adianta ele querer ser mão. Mesmo que ele queira ser mão, ele não foi moldado para ser mão. Você está entendendo? Deus te moldou para alguma coisa no corpo. Não adianta você não querer ser aquilo que ele tem moldado você. Por isso que ele fala que ele é oleiro. Ele molda o vaso da maneira que ele quer. Se ele moldou o pé para andar, não adianta o pé querer desejar ser mão. Ele não vai ser mão. Deu para entender? Está meditando aí, meu irmão? Nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho?
Imagina a orelha falando aqui do lado, eu quero ser olho, eu quero ser olho. Se rebelar, como é que a orelha se rebela? Ela vira e fecha e não quer ouvir mais. Aí como é que você vai fazer? Imagina. Orelha rebelde. Pois é. Aí ela falou, você orelha de abano, você vai ver. Aí estica e fica lá. Só se você deixar o seu olho. E vai dizer, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo, fosse olho, onde estaria o ouvido? Sabe o que ele está dizendo? Se todo mundo é pastor, cadê as ovelhas? Se todo mundo é mestre, quem vai aprender se todo mundo é mestre? Se todo mundo tem visões, quem vai recebê-las? Se todo mundo profetiza, para quê? Eu fico em casa e fico profetizando para mim mesmo, boto o espelho na frente e fico, Rafael, assim te digo, tu irás em grandes lugares, você é uma bênção, Rafael. Pronto. O que eu venho fazer aqui? É isso que Paulo está falando, meu irmão. Deus molda cada um de nós naquilo que Ele quer. E não adianta você rejeitar. O pé não é menos importante que a mão, gente. Eu sei que você... Gente, eu vou dizer a você uma coisa, isso é verídico. Eu experimento isso. Você nunca ligou para o seu dedão. As mulheres apenas para passar esmalte e cortar unha. Só para isso. Mas, meu irmão, eu tive um acidente e eu perdi a sensibilidade do dedão do pé. Meu irmão, é horrível. Eu lembro todo dia que eu tenho dedão do pé. É sério. É sério. Eu não sinto o meu dedo. E eu piso com tanta força em cima do dedo que causa ferida na sola, ali de baixo. Eu não sinto o dedão. E às vezes, se o sapato está apertando, eu não estou sentindo. Mas quando eu tiro, o dedo fica assim, latejando. Eu só lembro porque ele está me faltando. Você não liga. Até que perca. Todo órgão é assim. Você nem está ligando, sua mão sempre pegou. Agora, o dia que arrancar sua mão, você vai falar, ai, aqueles tempos que eu tinha a mão. Gente, é uma verdade. É isso que Paulo está chamando a atenção. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É Deus que coloca. Existe a unidade de Deus e Ele te pega lá das trevas, transforma você, molda você e coloca você no lugar certo. É Ele. Aí o homem cria hierarquia dentro da igreja e quebra essa operação divina no meio do corpo. Porque interessante é Deus te levantar. Porque se Ele te levanta, Ele te capacita para aquilo. E você vai fazer aquilo com excelência. Porque cada membro no corpo tem sua função própria, estabelecida por Deus dentro desta unidade. Os membros do corpo não podem ter a mesma função, gente. Você entra em igreja aí, todo mundo ora em línguas. Como assim? Ninguém interpreta nada. Diabo gosta? Claro que gosta. Confusão generalizada. Às vezes tem língua que é do Espírito de Deus, mas tem língua que não é. Mas mistura tudo, ninguém tem discernimento nenhum, parece umas crianças. Todo mundo orando em língua. Ora em língua, irmão. Ora em língua para expulsar demônio. Ora em língua para isso. Ora em língua. Tudo é orar em línguas. Veja o que está escrito em Romanos 12, de 4 a 8. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós. Gente, olha o coração. Eu gosto muito de olhar o coração. O coração é um órgão assim interessante, curioso. Ele bate independente da sua vontade ou não.
me lembro quando eu e minha esposa tivemos o primeiro filho, eu tinha uma preocupação com esse negócio do coração do menino parar de bater. Eu tinha. Mas depois eu fui entendendo o seguinte, o coração ele não bate porque eu quero. O coração bate porque Deus moldou ele para ficar batendo lá. E, gente, o cara pode viver 100 anos, o coração vai bater 100 anos. Gente, para pensar. É muito legal isso, né? Não é, gente? Olha só, por que aquele músculo fica assim? Tchum, 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 tchum. Faz 100 anos, tá lá. Tchum, tchum. Na hora que para, acabou. Mas ele nunca bateu porque alguém falou, bate coração. Nunca. Nunca. Às vezes o coração vai parar, os caras dão uma descarga elétrica nele, ele volta e vai. Ele volta meio capenga, mas volta. É. Mas Deus moldou ele para isso. Agora, você imagina, se você tira o coração e bota o estômago no lugar do coração, não vai funcionar. Porque o estômago não foi feito para isso. O rim não foi feito para isso. Mas também você não pode botar o coração no lugar do rins. Entendeu, gente? Ó, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Mashiach. E individualmente membros uns dos outros. Individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, você imagina se todos nós fôssemos mestres? Ia sentar aqui, não ia resolver nada, porque quem ia ensinar quem? Todo mundo é mestre. A gente ia ficar enjoado um do outro e ia falar, pô, vou para outro canto. É, gente. Ó, cada um, Deus deu dons diferentes segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, viu, o irmão que tem o dom de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministério. E a palavra. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta. Sabia que tem dom de exortação? Aí, ó. Ninguém quer, né? Esse ninguém quer. Use esse dom em exortar. O que reparte, tem gente que tem dom de dar, de repartir as coisas. Ó, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O corpo, ele é uma coletividade. E cada um tem uma função para o corpo funcionar bem. Quantas vezes já ouvi pessoa falando, não, eu sou ovelha, fico sentada. Coitado, está perdido. Os outros são bode? A pessoa fala, não pensa não, meu irmão. Um vai falando para o outro e vai o quê? Propagando essa ignorância. Ovelhas todos nós somos. Só que umas ovelhas Deus levanta para cantar, outras ovelhas para tocar, outras ovelhas para ensinar, ministrar, presidir, ser misericordioso, doar. Deus vai levantando dentro do corpo, porque o corpo precisa disso. Profeta, dons de cura. Nós precisamos entender essas coisas para Deus ir derramando sobre nós essas maravilhas. A irmã disse para mim que teve um sonho, que ela me via e eu vinha com uma espécie de ela disse, ela não soube explicar, ela falou tipo um canudinho, né, que ela falou, né, e que eu colocava sobre a cabeça dela, e desse canudo saíam 7 filetes de azeite. Caía na cabeça dela,
Esses que vinham por aqui, escorria, descia sobre o rosto e sobre a roupa. Esses aqui não ultrapassavam e não entravam no olho dela. Eu entendi. Sabe o que significa isso? A unção de Deus não incomoda. Porque se cair azeite no olho, como é que você fica? Você nem enxerga. Mas a unção de Deus não incomoda o homem. Agora o outro descia sobre o corpo dela. É uma unção que ela está recebendo de Deus. E nós queremos que todos aqui recebam. Nós queremos que todos tenham suas funções. É Deus que capacita. Mas não é aquilo que o Rafael diz assim, eu quero que você seja isso. Não é isso, gente. É o Espírito de Deus que vai te ungir, vai te preparar e vai te mover naquele sentido que Ele quer. De repente, Deus quer abrir teus olhos espirituais. De repente, Deus quer abrir tua boca para repreender. Às vezes, Deus traz pessoa, eu já vi, com uma sabedoria tremenda, meu irmão. Tira caldo de pedra. Pessoa com uma sabedoria que você vê que não é humana. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para sermos usados e moldados segundo a vontade de Deus. Porque senão fica todo mundo ovelha. Uma coisa horrível. Todo mundo sentadinho. Não quero responsabilidade. Meu irmão, estar em Cristo existe uma responsabilidade, queira você ou não. Só não vai ter se você sair. Mas tem. Quando o Senhor falou para mim, gente, me chamou, eu estava sozinho, fiquei sozinho. E Ele mandou eu fazer. E Ele me deu uma responsabilidade. E eu vou responder por essa responsabilidade. Não tenha dúvida, meu irmão. Ele não fala lá do homem que pegou os seus talentos e deu a cada um segundo a sua capacidade, e viajou. É Yeshua. Agora, quando ele voltar, ele vai falar, Rafael, cadê os meus dólares? Hoje é dólar, né? Eu vou dizer, Senhor, o Senhor me deu $5. Negociei. Tenho o dobro agora. Vou fazer o Pix. Ué, agora é assim. Aí o Senhor chega para o outro. Cadê os $2 que eu te dei? Senhor, eu levei um lero na minha mãe lá. Pedi mais $2. Capacitei mais $2 para ti, Senhor. Muito bom, servo bom. Aí chega no outro. Cadê o meu dólar que eu te dei? Pô, Senhor, brincadeira, né? Eu sabia que tu tira de onde não era seu, que tu pega dólar aí do povo. Eu enterrei teu dólar. Toma aqui teu dólar. Ô, servo mau. Aí ele vai falar, toma esse dólar dele e entrega para o Rafael que dobrou o dólar. E lança ele nas trevas exteriores. Ele está falando disso, meu irmão. Ele está falando dessa capacitação. Ele está nos chamando para o serviço. E Ele quer que eu seja útil nesse serviço. Ainda que eu multiplique por uma vez só, Ele quer. É bom multiplicar por muito, mas se ainda você conseguir multiplicar por um, está dentro. E tem uma coisa interessante que ele fala, que ele é dono de reino, e aquele que muito multiplicou vai ficar sobre muitas cidades. Gente, a igreja fica pensando em rei, mas não imagina o que é um rei. O que é um rei? Ele tem reinos. Nós seremos colocados sobre reinos. Como vai ser? Eu não sei te explicar, mas nós seremos reis de fato.
Nessa parábola, Yeshua explica isso. Te colocarei sobre muitas cidades. Você está entendendo? Se você multiplicou pouquinho, é menos cidade. Eu vou ficar assim, eu mando mais. Mas ainda assim é rei. Você precisa buscar na presença do Senhor aquilo que o Senhor quer de você, porque Ele há de cobrar de cada um de nós. No fundo, às vezes a gente até sabe dentro do coração o que é, né? Sabe ou não sabe? A maioria sabe. Aí fica assim, não, um dia Deus vai me levantar, um dia Deus vai me levantar. Meu irmão, começa a fazer, começa a trabalhar. Deus vai capacitando. Você acha, como é que Deus fez comigo? Mandou, eu fui. É a resposta sua que interessa a Deus. Lembra de Jonas? Vai, Jonas. Não vou, não. Vai, Jonas. Não vou, não. Comprou uma passagem de para outro canto. O avião caiu, ele caiu na boca do peixe. Não é baleia, não, viu, meu irmão? É de um peixe grande. Fugiu. Eu não sei nem por que Deus insistiu com ele. Eu ainda não tenho entendimento, mas Deus insistiu. Misericórdia. Mas pode ser que não insista. E Judas, ele insistiu? Pedro quase que rola a ribanceira. Quase que vai, meu irmão. Eu acho que ele não foi porque Yeshua falou assim, ó, o diabo está te pedindo, ó, estou ouvindo lá, o diabo está clamando para te cirandar, Pedro. Mas eu tenho clamado por ti. Ó, pai, não deixa não, Senhor. Deixa só dar uma cirandadinha. Muito grande não. Então, meu irmão, você precisa buscar no Senhor o que Deus quer. E a palavra continua dizendo em 1 Coríntios 12, 19 a 31, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você não pode, imagina todo mundo orando em línguas, ou todo mundo cura. Se todo mundo cura, não vai ter doente. Aí eu vou falar, Senhor, eu não quero mais curar, não. Eu quero outra função, porque está todo mundo curado. Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo, e o outro não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Pode? Não pode, meu irmão. Se o olho não enxergar, a mão não pega. Mas também não adianta o olho ver e não ter mão. Você está entendendo? Nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Imagina a cabeça sozinha. Sem braço, sem mão. Ia ficar esquisitão. Não ia andar, ia rolar. É. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Agora você vai entender uma coisa. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. É ou não é? Não preciso explicar, preciso? Você entende? Graças a Deus. E os que em nós não são decorosos, tem órgão que não é decoroso. Você entende isso? O bueiro. Então, tem muito mais decoro. Meu irmão, para pensar. Para pensar. Como é que eu vou usar a palavra? Se você não for no banheiro durante um mês, 2 meses, 3. Pois é, você nem gosta, nem finge que nem tem esse órgão.
mas ele é de extrema necessidade. Você não gosta. Ele não é decoroso para nós. Mas tu não sabe a necessidade que ele... Olha, é tão importante, gente, que tem pessoas que têm que ir no hospital para fazer lavagem porque o órgão não está funcionando direito. Existe uma doença que eu esqueci o nome, eu não sei se é doença de Crohn, é uma coisa assim, Crohn. Ela pode afetar qualquer parte do aparelho digestivo. Pode ir no órgão que você não gosta. E ele para de funcionar. Ele para de fazer movimentação. Aí, meu filho, olha, você passa mal, o corpo inteiro fica ruim. Então é um órgão importante, ainda que decoroso. Né? Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Ah, o olho. O olho não tem necessidade. Porque o olho, todo mundo gosta do olho, né? Olho azul, olho verde. Não é? O olho é um órgão que não é rejeitado. O nariz é um pouco, né? É um pouco rejeitado. Mas o olho não. A orelha às vezes é, né? Porque às vezes o vento bate, você levanta, voa. Aí você fala, por quê, Senhor? Por quê? Orelha de dumbo. Aí tem gente que deixa o cabelo crescer e tampa a orelha. Eu já vi técnica até de colar a orelha aqui atrás, essas bobagens do ser humano, né? Mas Deus, tem a cirurgia. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela. Aquele órgão que não tem decoro, que não tem honra, ele tem almofadinhas, não é? Almofadinhas. E o pessoal não acha almofadinha feia, não é? Para que não haja o quê? Divisão no corpo. Então, aquele órgão que não precisa de muita honra, porque a sua função já é honrosa, ele não dá muita honra, mas ele dá mais honra àquele órgão, àquele membro, que ainda que seja necessário, mas a sua função não é muito honrosa. Por quê? Para ele não falar, poxa, imagina esse órgão falar, eu quero seu olho, não ia ser bom. Então, Deus honrou ele, deu almofadinhas. Ninguém tem almofadinhas, só esse órgão. Mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Aí você tem que ter cuidado com ele. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. É uma verdade, gente. Se você tiver problema no coração, cara, se você tiver problema renal, ou no intestino, qualquer órgão, né? O teu corpo todo padece. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É ou não é? Coração trabalhando a 1000, nos cascos. Pô, teu rim também trabalha nos cascos. Teu estômago, tu bebe água, tu corre. Ainda mais gente nova, fica todo cheio de energia. Não é? Agora, o coração deu um problema, meu amigo. Não é? Se você tiver dor de barriga, tu fica mal. Não é? Você come uma coisa estragada, teu organismo, caramba. Se você fica gripado, né, aquele desânimo no corpo todo. Ora, vós sois corpo de Machia, e individualmente seus membros. E a uns, pois Deus, na igreja, aqui não é igreja, templo, né? Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas, é a última. Engraçado que a igreja inverteu isso, né? Deu mais importância a orar línguas. E tem congregação que diz que você tem que orar em língua. Olha só, gente, característica de batizado com o Espírito Santo não é orar em línguas. Não é. É arrependimento de pecado. Amém? Porventura, são todos apóstolos. Imagina se todo mundo fosse apóstolo, não ia ficar um aqui, porque os apóstolos são lançados
para fora. Imagina se todos são profeta, eu nem ia escutar sua profecia, eu ia profetizar também. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Tem um intérprete de língua, gente. É um dom. Alguém já pediu isso? A gente precisa orar ao Senhor e pedir dom de interpretar línguas. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. As perguntas que ficam são: como alcançar essas maravilhas? Ou essa maravilhosa unidade com o Pai e Yeshua entre nós? Como poderemos cumprir entre nós este estatuto divino de unidade? Vamos ver a resposta no diálogo de Yeshua e Nicodemos. João 3, de 1 a 5. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Yeshua de noite. Por que ele foi de noite? Não. Ele tinha meia vergonha, né? Yeshua, 30 anos de idade. Cara, um dos principais dos judeus. Vou conversar com esse menino aí. Esse menino aí que apareceu aí agora, nem tirou as fraldas ainda. Não tem esse negócio entre nós? Tem. Então ele olhou e falou: se eu for lá, o pessoal vai pegar no meu pé. Então ele foi à noite e disse: Rabi, ele reconheceu ele como mestre. Sabemos que é mestre, vindo de Deus. Pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A igreja nem isso tem compreensão hoje. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Eita, a resposta aí. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque ele era velho. Ele não entendeu. Yeshua está falando de nascimento espiritual, do alto, da vontade do Pai, aquilo que está escrito em João. Que nós somos o quê? Gerados, não pelo sangue, ou pela vontade da carne, ou pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus que está no céu. Por que não é? Nós não somos gerados pela vontade da carne ou do sangue, ou do varão, hein? Como é que a gente é gerado? Pois é, a gente acha a nossa esposa bonitona, dá uma piscada, vamos lá e vamos, né? Aí gera um filhinho da vontade de quem? Da carne e do sangue. Deu para entender? Agora, o nascimento que Yeshua está falando agora é da vontade de Deus, porque em Adão todos morremos. Mas no segundo Adão somos vivificados da vontade do Pai. Mas Nicodemos não estava entendendo. Ele perguntou: como que eu posso nascer de novo se eu sou velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele está pensando na carne. Yeshua respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é a água? Não, o que é a água aqui? E quem é a palavra? Por isso que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus se nós crermos que Ele é filho de Deus. Por isso tenho que nascer da água e do Espírito. Por isso nós somos batizados com o Espírito Santo. E se isso não acontecer, eu não posso entrar no reino de Deus. Eu não tenho capacidade de ser um com você. Essa é a
a razão. Eu gostei muito desse louvor. Agora sou filho. Porque só é filho quem nasce da água e do Espírito. Ou seja, para vivermos essa maravilhosa unidade, temos que nascer da vontade de Deus, da água, que é a sua palavra, e do seu Espírito, o Ruach HaKodesh. Temos que nos revestir do novo homem, nos despojar do procedimento do homem velho, como está escrito em Efésios 4, 22 a 24. Despojai-vos, despojar é o quê? Largar, tirar. Quanto ao procedimento anterior do velho homem, se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, até o modo de pensar, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. E com isso podemos ser revestidos do que é o fundamento da unidade. Veja em Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revesti-vos de quê? Hein? Amor, que é o vínculo da perfeição. Como que eu vou ser um contigo? Por meio do amor. E para o amor verdadeiro vir em meu coração, não o amor de Hollywood, ou da Globo, ou dos meios de comunicação, ou até do conceito social atual. Não esse amor, o amor que vem de Deus. Porque Deus é amor, não o amor que acaba, que não é amor. Cantado pelo profeta carioca. Amor é bom quando dura. Isso não é de Deus. Porque Deus é amor e Deus é eterno. Quando Ele derrama esse amor em mim, derrama esse amor em você, aí nós somos um. Aí eu consigo amar você e você consegue amar a mim, porque há uma grande confusão com a palavra amor. O cara chega e fala, vamos fazer amor? Isso não é amor, isso é sexo. Tanto não é amor, que a prostituta cobra e não tem amor nenhum nisso. Então sexo não é amor, isso é um erro. E a gente vai com esse conceito dentro do coração da gente. E isso é importante falar dentro da igreja, sabe por quê, meu irmão? Porque o sexo, ele vai durar enquanto nós temos disposição física. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a maioria de nós vai perdendo essa capacidade. E aí, o que que fica? Nada. Se você pensa que amor é sexo, vai sobrar nada para você. Deu para entender, meu irmão? Isso é sério, porque muita gente dentro da igreja tem esse conceito dentro do coração. Vive isso. Fala que ama Yeshua, mas vive isso, porque nunca experimentou o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não é sexual. Rafael, mas Deus criou o sexo? Sim. Foi Deus que criou. Deus não proíbe sexo. Tem gente que nem fala sexo na igreja. E quando fala, fica todo mundo... Isso é a maldade no coração. Porque para o imundo, tudo é imundo. E para o limpo, tudo é? Sexo não tem sujeira nenhuma. Sexo foi Deus que criou. Até quando Abraão já estava apagadão, por causa da idade. Já estava apagadão, a esposa também, já estava naquele negócio. Aí Deus visitou, ela falou o quê? Eu ainda vou me alegrar com o meu Senhor? Alegrar o quê? Não sei ficar falando, né, meu irmão? Você sabe o que é. Então, isso é de Deus, sexo. Mas não confunda sexo com amor.
E isso está confundido dentro da sociedade. E isso não é falado dentro da igreja, porque existe uma barreira muito grande a respeito disso, porque a maioria das pessoas estão com o coração sujo. Vem do mundo e continua com o coração sujo. E aí tem um entendimento errado. Aí não consegue ter unidade. Não consegue. E nós precisamos mudar essa realidade. A liga, o vínculo para essa perfeita unidade é o amor. Pois não adianta orar em línguas e não amar, ou profetizar e não amar. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Não adianta nem ter fé se não tiver amor. Olha, não adianta curar ou levantar o morto se não tiver amor. Sem amor não alcançaremos a obediência deste estatuto divino e não experimentaremos esta perfeita unidade e a glória de Deus em nossas vidas. Veja em 1 Coríntios 13, de 1 a 4. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Esse é outro problema também. Não é porque fizeram música, é porque acredita que quem ora em língua está orando em língua de anjo. Meu irmão, anjo fala língua de anjo, homem fala língua de homem. O Paulo não está falando que a gente fala língua de anjo, ele está falando uma comparação. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que redime. Vazio. Ó. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Ciência aqui não é a ciência humana, não. É ciência divina. Ainda que eu conhecesse como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o sol, a lua, as estrelas, o universo, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Meu irmão, olha aí. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Deus é eterno. Eita! E aí? Está todo mundo empolgado aí com pessoa que expulsa demônio, com pessoa que cura, com orar em língua, com visão. Mas se tu não tiver amor, é um zero, nem sei se depois da esquerda. Vai adiantar nada, você não vai ser salvo. Mas eu tenho dons, e daí? Dom não é seu, é de Deus. A virtude está em, vou dizer essa palavra, transportar o amor de Deus. Isso é poder de Deus. É Ele que faz, não é você. É por isso que está escrito em 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus. Ah, Rafael, mas eu dou esmola ao pobre. Isso representa amor? Isso é um mandamento, não desviei de quem te pede. Você pode dar esmola, toda a sua riqueza aos pobres. Se você não amar, isso não vai adiantar para nada. Só nós em Yeshua, que somos nascidos de Deus, temos a capacidade de amar. Pois Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por isso temos a capacidade de manter nossa unidade pelo vínculo dos perfeitos, que é o amor. O mundo tem unidade, porém o vínculo é sempre por paixão carnal. Você quer ver uma unidade no mundo? No Brasil, sim. O cara torce, então eles estão irmanados. Mas eles estão irmanados por uma paixão carnal. Ela não dura para sempre e ela mata. Ó. Ou por interesse pessoal, ou por sangue. E uma coisa que a igreja ainda não entendeu é que esse nosso relacionamento de sangue vai acabar. Por que vai acabar?
Hã? Então, no reino do céu não tem relacionamento sanguíneo. Não tem sangue. E Yeshua falou o quê? Hein? A respeito disso. Esqueceu? Aquele que não largar pai, mãe, irmão, amigo, por amor a mim, não é digno. Porém, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, estes vínculos são facilmente quebrados. Veja no mundo, as torcidas por clube de futebol é unidade por paixão carnal. E a palavra diz que tudo que é semeado na carne morrerá. E a unidade semeada na carne vai morrer, vai acabar. Não é à toa que nos foi revelada a natureza de nosso Deus e Pai que está no céu, em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você não ama, Deus não está em você. Se Deus é amor e Deus é eterno, então o amor nunca acaba. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,8, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. É por isso que a nossa unidade é eterna, nunca acabará. E se Deus é amor, tudo que Ele criou e fez é puramente por amor. Até a nossa salvação é por amor. E tudo depende do amor. As leis mais importantes de nosso Pai Celestial é o amor. Veja que está escrito, veja que, o que um escriba perguntou a Yeshua, e preste atenção no que Yeshua respondeu em Lucas 12, de 28 a 31. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Hoje nós cantamos isso. Respondeu-lhe Yeshua: o primeiro é: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maiores do que estes. Tudo depende do amor, porque Deus é amor. A nossa unidade depende do amor, a Deus e do amor entre nós. Veja em 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Yeshua é Machia é nascido de Deus. Quem crê que Yeshua é o Machia? Então você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ó, o que ele está falando aqui, você entende? E todo aquele que ama ao que o gerou, quem o gerou? O Pai. Ama também ao que dele é nascido, gerado. Eu fui gerado por Deus em Yeshua HaMashiach. Você consegue me amar? Mais ou menos, né? Mas tem que amadurecer. Então, se amo a Deus, também amo aqueles que por ele são gerados. Então, eu tenho que amar vocês. Os meus irmãos em Yeshua. E não pode ser um amor fingido. Olha para o seu irmão do lado e diga: eu te amo, irmão. Isso é ridículo. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E que o amor também não seja só de boca. Vi muita igreja praticar isso, gente. Igreja cheia, o pregador vira, olha para o seu irmão do lado, todo mundo constrangido, é ou não é? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Todo mundo, né? Aí tu olha o sujeito do teu lado, nem sei quem é a figura,
Diga para ele, eu te amo. Ele olha para você com aquela cara. Eu te amo. Você fica até com medo. Você fala, não sento mais do lado desse cara. Ridículo isso. Olha o que o apóstolo fala, meu irmão. 1 João 3,18. Filhinhos, olha o amor dele. Não amemos de palavra nem de boca, mas por obras e em verdade. Esse negócio de dizer eu te amo é rolidiano, é de filme, é de novela. Amar de boca é fácil. Amar em verdade é que é outra questão. E nenhum homem que não tenha Cristo pode amar. Não ama. Tem unidade consanguínea. Ama só filho, né? Vamos dizer assim. Filho, mais ou menos a esposa, mais ou menos o marido, está casado. Mas isso rompe logo, né? Porque está todo mundo separando, até dentro da igreja. Aí vira ódio. Aí como é que amor vira ódio? Este amor tem que ser ardente entre nós. Veja em 1 Pedro 4,5. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, gente. Eita coisa boa, hein? É isso aí. Olha a importância do amor, ele cobre pecados. Para alcançarmos essa unidade, temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. Amemos a Deus e aquele que é gerado por ele, ou seja, amemos nossos irmãos como a nós mesmos. Aí sim alcançaremos a perfeita unidade falada por Yeshua, pois nosso Pai que está no céu nos elegeu. Sabe para quê? Você vai saber. Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em quê? Em amor. Olha aí. E com este verdadeiro amor, alcançaremos a unidade que o Senhor deseja entre nós. Efésios 4, de 13 a 14, eu já estou terminando. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ó, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Mashiach, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Com esta unidade perfeita, alcançaremos a unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e do Pai Celestial, e não mais ficaremos sendo arrastados por ventos de doutrina e nem seremos mais meninos inconstantes. A unidade também é uma proteção para nós, proteção contra falsas doutrinas, falsos mestres, uso indevido da fé, orgulho e etc. Deus nos separou em Yeshua para sermos um, pois há um só Deus, um só Senhor, Yeshua HaMashiach, um só Espírito, uma só palavra e, por que não dizer, um só povo, Israel e igreja. Então, só para terminar, eu deixo Efésios 4, 15, 16. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Yeshua HaMashiach, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Shabbat Shalom.